Amém, queridos? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. E nós leremos, por enquanto, 2 versículos, depois mencionarei outros versículos também. Quero ler primeiro o versículo 17 e logo em seguida o versículo de número 14. 1 Coríntios 15, 17 nos diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E agora o versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Meus irmãos, nós estamos trabalhando num tema sobre testemunhando Jesus, a nossa Páscoa, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, querido, é baseado, sim, no testemunho de que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E com isso eu quero falar nesta noite com você sobre confiando na sua ressurreição. Confiança na ressurreição de Cristo. A nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, são baseados, sim, queridos, na ressurreição de Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Mas, meus irmãos, o que implica de fato ao dizermos que Jesus Cristo é a nossa Páscoa e que o nosso amor, a nossa fé e esperança estão baseados na ressurreição de Cristo? Queridos, nesta noite eu tenho 2 notícias para você. A primeira notícia é ruim, é péssima. A segunda é uma boa notícia. E começando pela notícia ruim, a palavra de Deus nos fala, queridos, que o homem está morto em seus delitos e pecados. Efésios capítulo número 2, versículo 1. Morto em seus delitos e pecados. A palavra do Senhor também diz, queridos, que o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Romanos 6, 23. E o que é o salário? O salário é algo do campo do merecimento. Se eu trabalhei, eu tenho méritos a receber. Este mérito é o salário. E sendo o salário do pecado, isso quer dizer que é algo que eu mereço, porque eu cometi pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há aquele que não tenha cometido pecado neste mundo. Seja rico, seja pobre, do analfabeto à pessoa culta, seja pessoa que mora na Europa, no Brasil, seja pessoa que mora na África, no Canadá, todos e em todas as épocas pecaram. E o que elas merecem? Merecem a morte eterna, a condenação eterna. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado, querido, afetou o homem em toda a sua totalidade. Isso significa que cada parte do homem está contaminado pelo pecado. A sua mente, a sua vontade, a sua emoção. Porque vemos tantos problemas nessas áreas hoje. A mente, a emoção e a vontade. É porque, queridos, nós temos um pecado original que foi cometido, esse pecado lá em Adão, no princípio da criação do mundo. E como consequência desse pecado, passado de geração em geração até os nossos dias, a nossa mente, a nossa emoção, a nossa vontade está contaminada e terrivelmente contaminada, sim, pelo pecado. Não precisamos de irmos para a ciência, para o jornalismo, ou vermos qualquer outras evidências que provam para nós que o homem é pecador. Basta você olhar para si mesmo e ver como que a sua mente, a sua vontade e as suas emoções estão terrivelmente contaminadas pelo pecado. Mas isso não significa, queridos, que o homem é tão mau quanto poderia ser. Mas que o homem, sim, é destituído dessa glória de Deus, destituído da presença de Deus, ele é, sim, incapaz de buscar a Deus. Ele é incapaz de buscar a Deus e de praticar qualquer bem espiritual. Todos que estão longe da presença de Deus não podem praticar qualquer bem que possa trazer salvação, restauração para a sua vida, que o possa tirar
da condenação do inferno, da condenação do pecado, o salário do pecado, que é a morte. Não há nada do homem que possa livrar desse terrível estado. A sua tecnologia, por mais avançada que esteja, não o retira do estado de pecado, de morte e de condenação eterna, não retira o salário, o seu merecimento. O seu intelecto, por mais que uma pessoa seja extremamente inteligente, ganhar o prêmio Nobel do mundo que se divulga por aí, que se distribui por aí, o homem no seu intelecto, o homem nas suas edificações de engenharias mirabolantes, as suas técnicas para tudo quanto é coisa neste mundo, nem mesmo a prática do bem, nem mesmo, querido, a obediência à lei ou a submissão a uma religião, a sua religião, nada, absolutamente nada, poderá tirar você, tirar o homem do estado de pecado em que ele se encontra. O homem está contaminado por esse pecado, ele está no estado terrível de pecado, ele está longe de Deus, destituído do poder, da glória e da majestade de Deus. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo número 3, versículos 9 e 10, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem entenda. Meus irmãos, em momento algum o homem pode se desvencilhar de si mesmo e pensar que com as suas forças ele pode receber a Cristo, ele pode fazer algo para a sua salvação, ele pode buscar a Deus em algum momento, não pode. O homem não pode fazer absolutamente nada, ele não tem nenhum potencial em si para abrir os seus próprios olhos, para abrir o seu próprio coração e buscar a salvação que se encontra em Cristo Jesus. A não ser, querido, que do alto venha algo e transforme o seu coração. Então, esta é a segunda notícia. E a segunda notícia é uma notícia boa demais. É uma notícia que transborda o nosso coração. Ciente de tudo isso que eu passei para você, este quadro resumido, rápido, do estado em que o homem se encontra, eu poderia perguntar, quem poderia nos livrar de tamanha perdição? Aí vem uma notícia boa para nós. A segunda notícia, querido, é que o amor de Deus é tão grande, que sendo nós ainda pecadores, ou seja, Deus não viu nada de bom em nós, nós ainda merecendo o pecado, o salário do pecado, nós ainda merecendo o salário e a condenação, neste estado de pecado, Deus, no seu grande amor com que nos amou, Ele enviou o seu Filho ao mundo para nos resgatar deste estado miserável no qual eu e você nos encontrávamos. E muitos ainda se encontram. A palavra de Deus nos diz em João 3,16, um versículo muito conhecido, que nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o amor de Deus é grande demais. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para receber o salário do pecado, que é o nosso lugar. Ele que não merecia nada, ele que cumpriu toda a lei de Deus, ele que foi obediente até a morte de cruz, ele foi obediente em todas as leis, ele foi obediente em todo momento, e foi ele quem recebeu todo o salário do pecado, que é a morte, e a morte que trouxe para nós vida e vida em abundância. Deus amou o mundo de tal maneira, queridos, aqui não está se referindo simplesmente à intensidade do amor de Deus, como muitos imaginam. Tal maneira, queridos, é a forma como Deus agora, colocando o seu amor, enviando o seu Filho até nós, a tal maneira agora é a todos aqueles que nele crê, podem receber vida eterna. A tal maneira se refere, queridos, que nós não somos salvos pela lei, por outras coisas, mas de maneira que nós podemos agora simplesmente crer, porque é de graça, basta apenas crer no Senhor. Essa é a maneira. Deus amou o mundo de maneira tal que eu e você, ao crermos, podemos receber vida eterna. Não está dizendo simplesmente da intensidade do amor de Deus, mas a maneira. Que maneira é essa?
crendo. Crendo, e desta maneira, crendo, nós receberemos a vida eterna. Mas o que é que o Filho de fato fez? Jesus recebeu em nosso lugar, naquela maldita cruz, a ira de Deus que estava sobre mim e estava sobre você. Você tem que entender, queridos, que enquanto estávamos destituídos da glória de Deus, longe, rebeldes contra o Senhor, a ira de Deus estava sobre nós. Nós estávamos sobre uma fina camada, uma bem fina camada do inferno. O peso do pecado deveria nos constranger, deveria nos causar temor de que nós, com mais e mais pecados sobre nós, simplesmente poderíamos cair na condenação eterna. Mas o que Deus fez é nos retirar deste lugar, nos salvar, morrer por nós e pagar o preço necessário para que tivéssemos vida e vida em abundância. A ira de Deus estava sobre nós. Jesus morreu por nós, porque o salário do pecado é a morte. Quem recebeu esse salário? Quem recebeu esse salário, queridos, foi Jesus Cristo. Não porque ele merecia, porque quem merecia seria eu, seria você, nós, mas foi Cristo Jesus que pagou, que recebeu o salário do pecado. E 1 Coríntios 15, versículo número 3, o nosso texto nos diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Logo, queridos, a justiça de Deus foi aplicada em Cristo. Mas a obra de Cristo não terminou aí na sua morte. Estamos falando da morte de Cristo. A sexta-feira de tristeza, a sexta-feira, queridos, de terrível desespero, de traumas, para quem esteve lá assistindo tudo. A sexta-feira do medo, do terror, do pavor que tomou conta de todos naquele dia. Mas, queridos, a obra de Cristo não terminou na sexta-feira. A sua ressurreição, no domingo, o domingo da alegria, o domingo do renovo, a sua ressurreição foi predita no Velho Testamento. Todo o Velho Testamento fala acerca da ressurreição de Cristo Jesus. A história e toda a história, quando você olha com os olhos da redenção, a obra de redenção no Velho Testamento, você percebe a justiça de Deus e você percebe a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Essa ressurreição não foi predita simplesmente pelos profetas, mas também predita pessoalmente por Cristo Jesus. Cristo haveria de ressuscitar dentre os mortos, diz o Velho Testamento, dizem os profetas, e foi exatamente isso que aconteceu. A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 15, versículo número 4, ele foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ou seja, segundo as profecias do Velho Testamento. Então há no Velho Testamento, há no Novo Testamento, há algo assim bem explícito acerca da ressurreição de Cristo. É tanto, queridos, que a palavra de Deus nos fala, aqui mesmo nesse texto do capítulo 15 de 1 Coríntios, que Jesus Cristo foi visto primeiramente por Cefas, que é Pedro, foi visto também aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, foi visto logo em seguida por Tiago, foi vista depois pelos apóstolos e também foi visto ultimamente pelo próprio Paulo. Cristo de fato ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa. A ressurreição de Cristo, portanto, querido, é a base da nossa pregação. Você pode perceber que quando Pedro se apresentou, logo após a ressurreição de Cristo, quando Pedro se apresentou diante da multidão, o que ele declarou? Ele disse: Davi falou acerca da ressurreição de Cristo. Quando Pedro e João, numa outra ocasião, foram levados diante de um concílio, e a maior causa de sua prisão foi que os governantes estavam ressentidos de quê? De que eles ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição sempre foi o conteúdo da pregação dos primeiros cristãos. Quando eles foram postos em liberdade, depois de terem sido também examinados ali, nos é dito também, segundo a palavra de Deus, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e abundante graça era sobre eles. O conteúdo da pregação, da ressurreição dos primeiros cristãos, era exatamente este.
Também, queridos, foi isso que motivou a curiosidade do povo lá de Atena, dos atenienses lá na Grécia, quando Paulo pregou no meio deles. Eles disseram: parece que és pregador de novos deuses, porque ele pregava o evangelho de Jesus e da ressurreição. Então, o que eles estavam dizendo? Você está pregando alguma coisa de um outro Deus, de um outro planeta, de um extraterrestre. O que você está falando aí? Porque, na verdade, Paulo pregava o evangelho da ressurreição. Isto, queridos, aqueles que estavam naquele areópago, davam risadas e zombavam da pregação de Paulo, porque Paulo falou acerca da ressurreição de mortos. Uns zombavam, outros diziam: acerca disso queremos te ouvir melhor, porque não estavam acreditando na pregação, na ressurreição de Jesus. Paulo também disse que quando compareceu ante o concílio dos fariseus e dos saduceus, ele pregava acerca da ressurreição dos mortos. Ele dizia: e é por isso que hoje eu sou julgado por vós. E foi ele mesmo quem afirmou o texto que acabamos de ler: se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação, todo o conteúdo que estamos pregando é vã. Vã também é a vossa fé. E ainda mais, continuaremos nos nossos pecados. Então, queridos, perceba que a ressurreição de Jesus tem a ver com o nosso estado deplorável de pecado. Se Cristo não ressuscitou, nós continuamos desesperadamente, miseravelmente num estado de pecado. A sua mente, a sua vontade, as suas emoções, todo o seu ser, todo este contexto da terra ainda continua, querido, com o pecado, e receberão em breve o salário do pecado, que é a condenação eterna. Até agora, querido, então não há nenhuma solução para que o homem viva eternamente. Se Cristo não ressuscitou, o pecado ainda impera sobre nós. Se Cristo não ressuscitou, toda a história da igreja, toda a história do Velho Testamento é vã. E tudo que pregamos sobre fé, sobre esperança, sobre amor, tudo em vão. Inútil. Estamos perdendo tempo. Estamos enganando e sendo enganados. E o próprio apóstolo Paulo fala nesse capítulo de número 15, que somos tidos por falsa testemunha diante de Deus, porque estamos dizendo que Deus ressuscitou Jesus, quando de fato ele não ressuscitou. E se de fato Jesus não ressuscitou, tudo é em vão. Queridos, mas não é essa a notícia boa que eu quero lhe dar. A notícia boa que eu quero lhe dar é que, de fato, Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Que, de fato, Ele se levantou, Ele ressuscitou, Ele trouxe vida, Ele venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? O Senhor da morte é Cristo Jesus, Ele que é o controlador, é Ele quem domina sobre todas as coisas, pois toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, abaixo da terra, acima dos céus. Ele tem toda a autoridade, porque Ele ressuscitou, sim, dentre os mortos. Esta é a boa notícia. E se Jesus ressuscitou dentre os mortos, então, queridos, todo o salário do pecado foi recebido nele, e ele agora nos dá vida, ele agora nos justifica. É ele quem está, queridos, lá no alto céu, intercedendo por nós. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso Senhor, ele está vivo, Jesus, homem, vivo, assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim, por você, intercedendo e suplicando a Deus o Pai, que perdoe todas as minhas transgressões, todos os meus pecados. Eu sou justificado por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Essa é a boa notícia que você pode receber hoje. E diante desta pandemia, diante de tantas aflições, creia na ressurreição. Saiba que a morte não pode nos levar e assim seremos abandonados e assim perderemos todo o sentido da vida. Não, queridos. Mesmo que a morte chegue no seu lar, e ela um dia chegará, você pode ter plena certeza da presença de Cristo Jesus. Você pode ter plena certeza da ressurreição dos mortos, porque o primeiro já ressuscitou. O evento da ressurreição já se iniciou. Cristo Jesus já ressuscitou dentre os mortos. O que devemos fazer então diante dessas duas notícias? Se cremos de fato em sua ressurreição dentre os mortos,
de que Ele é o nosso substituto, de que Ele é o nosso mediador vivo, o Deus que se encarnou, e se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se cremos assim, se fazemos assim, logo somos justificados de todos os nossos pecados. Logo Ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E diz a palavra de Deus em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que vivem a vida de Cristo Jesus, aquele que ressuscitou. Não há, queridos, qualquer base legal para sermos condenados à morte eterna, porque Deus ressuscitou a Cristo Jesus. E prova disso está marcada de forma bastante evidente nessa sua ressurreição. Fomos justificados por causa da morte de Cristo. E o que garante, queridos, que nós somos justificados é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, carregando sobre Ele os nossos pecados, todos eles. Ele ressurgiu dentre os mortos. Nós também, juntamente com Ele, ressuscitaremos, seremos vivificados no último dia. Porque Ele permanece vivo. Porque Ele vive, posso crer sim no amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu não sei o que procederá comigo amanhã, mas eu creio que Jesus Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, mesmo que eu morra amanhã, eu posso ter plena certeza hoje que eu ressuscitarei com Ele no último dia. Por isso, console-se com esta palavra, console-se, querido, com esta promessa do Senhor. Cristo ressuscitou, e o cristianismo não é baseado em filosofia. O cristianismo, querido, não diz respeito a questões comportamentais. O cristianismo não é uma cultura. O cristianismo, queridos, não é algo que vai fazer com que você vista tal roupa, faça isso e não pode fazer aquilo. O cristianismo, queridos, é um acontecimento histórico, real, e que todos aqueles que creem em Cristo Jesus serão salvos eternamente e terão sua vida mudada, terão sua vida transformada, porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos e nós também ressuscitaremos. E agora, lendo este texto que nós lemos, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E os que dormiram, os que já morreram, pereceram. Mas o versículo 19, para terminar, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque, queridos, Cristo Jesus é a nossa esperança, é vida nele, é crermos nele, é sabermos que a sua ressurreição nos traz vida e vida em abundância. Por isso, eu não creio em Jesus, eu não tenho esperança em Jesus apenas nos aspectos desta vida. Assim eu seria o homem mais infeliz de todo o mundo, mas a minha vida não se limita ao aqui e agora, a este mundo, porque nós não somos daqui. A minha vida, querido, vai além daqui, vai na vida eterna, porque, querido, a minha esperança está na vida eterna e não somente nesta vida aqui deste mundo. Por isso, eu sou o homem mais feliz do mundo, porque eu creio na ressurreição de Cristo Jesus, a nossa Páscoa. Testemunhe isso cada dia mais e mais em sua vida, em nome de Jesus. Seja consolado por esta palavra e que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém?